Então o Hugo não tem mais como ir para o Flamengo. O Hugo é jogador do Corinthians. Ano eleitoral, daqui a 50 dias tem eleição no Flamengo. A torcida tá puta com essa história do Hugo ser vendido a preço de banana. CEO do Corinthians rebate presidente do Cuiabá e explica a situação do clube com os credores. Essa matéria é do meu timão, aqui ó, 8 horas da noite de ontem. Tá aí o Fred Luiz que também deu, a galera tá louca pra sacar o Fred Luiz, essa que é a verdade. A galera tá louquinha pra limar o senhor Fred Light do Corinthians. Em meio às críticas do presidente do Cuiabá, pausa o anúncio aqui, em meio às críticas do presidente do Cuiabá, Fred Luiz, CEO do Clube Alvinegro, rebateu o mandatário do time mato-grossense. O profissional negou o calote por parte do timão e pediu paciência aos credores da dívida. Vamos lá, antes de ler aqui, velho, eu já acho um absurdo o Corinthians se colocar numa posição que tá devendo o Cuiabá. O Corinthians é isso, o Cuiabá é isso. Então, a gente não poderia nem se colocar numa treta direta com o Cuiabá. Mas vamos ler aqui o Fred Light. Não é que o clube seja caloteiro. Aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. O que tenha um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano. Sei que foi tentado isso, mas não se chegou a um bom termo. Mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa sim da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, é uma renegociação. Isso aqui, entre outras palavras, para o meu entendimento de leigo, é devo, não nego e pago quando puder. Basicamente é isso. Tem uma dívida e agora falta paciência do outro lado. Eu já acho um absurdo o Corinthians estar nessa situação. Mais tarde, a Rádio Craque Neto, o Sidorf no Corinthians, exclusivo, postado aqui na Rádio Craque Neto. Segundo a apuração da Rádio Craque Neto com fontes próximas à diretoria, o Corinthians está com os pagamentos em dia em relação ao volante Ranieri. Então, peraí. Primeiro o Fred Luz fala que falta uma boa vontade do credor em abrir mão de alguns termos e de se renegociar uma dívida. Depois aparece a Rádio Craque Neto falando que os pagamentos estão em dia. Aí eu falei, nossa, legal. Está com pagamento em dia. E aí, eu entro no YouTube ontem à noite, ô senhor Said, e eu vejo um canal chamado Blog do Macedo me contando uma parada totalmente diferente. O que acontece? Solta a voz, conta pra gente. Antes de falar, né, eu queria fazer uma observação sobre essa entrevista do Fred Luz. É como você falou, né, a gente tem que arrumar briga com o Cuiabá. Eu acho que o Corinthians não tinha nem que estar dando entrevista sobre isso, começa por aí. E o segundo ponto é que se deu entrevista, ele deu a outra face, né, porque o presidente do Cuiabá arrebentou, falou um monte de besteira, né, falou que o Corinthians é um clube caloteiro e não sei o que, e o Fred Luz foi lá, precisa ter paciência, com toda a educação do mundo. Então, eu não acho que tem que ser lidado assim, começa por aí. Eu acho que o Corinthians tem que se posicionar de forma mais forte, se for para falar, de falar de forma mais forte, porque claramente isso não é assunto para ser resolvido via imprensa, né, que é o que eles estão tentando aí, o Cuiabá e outros clubes, até os clubes da Argentina fazem isso o tempo todo, né, os caras vêm dar entrevista falando do Corinthians também. Esse é o primeiro ponto. Em relação à informação, é claro, o Macedão ele gosta de uma polêmica, eu até brinco com ele, porque ele passa a informação normalmente é contra a maré, mas com todo o respeito a todas as informações, nós temos as nossas, a gente tem que passar as nossas informações, e no caso do Ranieri, até seria estranho cá entre nós, Samuca, o Fred Luz dá uma entrevista, acho que foi 6, 7 horas da noite, e alguns minutos depois falar que tá tudo pago.
E o Fred Luz não ia saber que ia estar tudo pago, sabe? Então, assim, primeiro que não estava batendo. E aí, na live ontem da noite, o Macedo deu a informação, falou com pessoas da alta cúpula do Corinthians, são as fontes que ele tem muito boas lá dentro, e não procede a informação de que o Ranieri está pago, está em dia. Realmente o Corinthians tem essa pendência com o Cuiabá. Não é o fim do mundo, não é o fim. Entra na fila aí, né? Enfim, o Corinthians vai ter que renegociar e fazer novos acordos, mas não está em dia. Inclusive, né, é um pouco ruim para nós, eu acho, quando o Fred Luz fala assim, não dá para pagar, mas poxa, foi desse ano, né? Não é que o Ranieri veio esse ano, certo? Ele não veio no ano passado. Então quando a gente fechou o Ranieri, então a gente não sabia da nossa situação. Então fica também uma sensação meio angustiante pra gente, né? Poxa, até a gestão desse ano, a contratação desse ano, a gente não tem condição de pagar por enquanto, tem que renegociar, enfim. Mas é o que eu falo. Data FIFA, meu amigo, vai vir só notícia assim. O Corinthians não joga, é o que o Macedo fala, é a indústria do caos, né? Tem jornalista que fala de agenda positiva, é a agenda negativa, né? É o contrário aí. Mas tá tudo certo, vai se resolver também. Não, e um ponto que você falou, achei interessante, né? O Macedo, com suas fontes, trouxe essa informação de que, de fato, não está pago, está em atraso, está essa pendência de alguém da alta cúpula. Então, o que me chamou a atenção dessa resenha toda é a falta de comunicação interna do Corinthians. Porque, tipo, cara, tá, não tá pago, mas aí, sabe, o Fred Luz é um cara que é boa praça, é um cara que fala tão bem, e aí vai falar que o lance, o problema não é o Corinthians não pagar, e sim a falta de bom senso e do credor em renegociar. Gente, isso não existe, velho. Você vai renegociar o boleto do carro que você compra? Você simplesmente fala, não, eu não tô em atraso, é a BV financeira que não tá querendo que o meu mês tenha 60 dias. Caralho, velho. E aí o Neto, o cara deu entrevista, o CEO do clube. Aí vem o Neto e fala, não confere, tá pago. Eu falei com alguém. É isso, gente. Parece que quer só prolongar a treta. Eu não tô entendendo, mano. E eu acho que, mais uma vez, eu acho que não deveria nem ter. O Fred Luz nunca aparece, pô. Nunca dá entrevista. Aí, quando ele foi dar entrevista, ele fala numa linguagem que é diferente da linguagem que tá vindo do outro lado. Os caras estão berrando e ele tá cochichando do outro lado. Então, eu acho, ou não fala, ou quando for falar, tem que ser firme. Vai falar, ó, esse negócio de ficar indo na imprensa para ficar falando de dívida a gente resolve aqui. Corinthians, Cuiabá, Cuiabá, Corinthians. Não tem nada. Tudo que tiver que ser resolvido vai ser resolvido diretamente com Cuiabá. Acabou. Ninguém ia ficar falando, mas ele fala, a gente deve, realmente, eles têm que ter paciência. Não. Mas é o jeito do Fred Luz também, tá tudo certo. Mas eu acho que se a gente ficar dando muita corda também, Samuca, daqui a pouco os caras estão querendo vir fazer coletiva no Corinthians para falar mal do Corinthians, pô. Tem que cortar um pouco também, né? Cara, e o pessoal, a Suzane Lima falou aqui, o Cuiabá está devendo ao Corinthians, ele mesmo confirmou isso na entrevista. Fora o caminhão de jogador, né, que o Corinthians já emprestou, ou a custo zero, ou a custo baixíssimo, pro Cuiabá, vamos falar a verdade também. Porém, entretanto, todavia, cara, o Corinthians não pode... A grandeza do Corinthians não permite o Corinthians brigar assim com o Cuiabá, sabe? Não permite, outra categoria de peso, é o lutador peso pesado e tá vindo peso pena querer lutar. Fala, não, sai, não vou lutar com você, vou perder meu tempo aqui lutando com você. Com todo o respeito ao Cuiabá, o Corinthians é muito, infinitamente maior que o Cuiabá, não dá para ficar entrando nesse tipo de discussão. E é até parecido com o caso do Hugo também, quando a gente fala assim, o Flamengo não aceitou as garantias. Cara, a gente tá falando de 5 milhões de reais. Cara, 5 milhões de reais no futebol é dinheiro de pinga, pô. Entendeu? É aquela discussão para gerar engajamento, né? Para jogar o caos, que é preciso. O Flamengo tá em ano de eleição também, temos que lembrar, então tem tudo isso envolvido. A política sempre imperando, né, Samuca? Não tem jeito. E eu trouxe um post aqui do Vessone que eu achei bastante interessante. 27 meses depois, o Corinthians ainda não recebeu do Cuiabá 60 mil euros, cerca de 370 mil reais, que tem direito da venda do meio atacante Marquinhos. Em julho de 22,
O clube do Mato Grosso vendeu Marquinhos para o Apoel do Chipre. Apoel esse que já foi o lar do glorioso Léo Natel, né? Que o foi Apoel. Craque lá, né? Foi Não, monstro lá. Uma lenda do futebol do Chipre. Lenda viva. Vendeu Marquinhos para o Apoel do Chipre por 200 mil euros, cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Desse montante, o Corinthians tinha direito a receber 60 mil euros. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ao ser questionado sobre uma dívida de 60 mil euros referente ao goleiro Walter, que aparece no balanço de 2023 do Corinthians, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dursch, afirmou que esse valor se refere a Marquinhos e não a Walter, e que o mesmo não será repassado ao Corinthians, e sim será abatido da dívida maior do Ranielli. A situação do Walter é mais uma falta de organização do departamento financeiro e contábil do Corinthians. Nós já fizemos essa notificação ao clube. Essa dívida não é relacionada ao Walter, mas do Marcos Natividade. Natividade parece nome de banda de reggae, né? É um jogador que foi do Corinthians e veio ao Cuiabá. O Corinthians manteve um percentual econômico desse jogador, tendo sido vendido em 2022 ao Apoel do Chipre, aqui tá escrito errado, por 200 mil euros. Desse montante, 60 mil pertence ao Corinthians. O Apoel pagou as parcelas e, coincidentemente, uma dessas parcelas que estava com atraso foi paga nessa última semana. Remédio pra doido é outro doido batendo na porta, né? Nós recebemos os euros, convertemos em reais e ficamos com dinheiro. Como que eu vou pagar 60 mil euros a um clube que me deve 14 milhões? Imediatamente nós notificamos o Corinthians do recebimento e vamos abater da dívida. O departamento contábil do Corinthians precisa corrigir essas demonstrações financeiras com urgência. É legal, né, que o Cristiano, ele quer até falar como que o departamento contábil do Corinthians tem que agir e como tem que deixar de agir, né? Olha, velho, o Corinthians também, pelo amor de Deus, hein, irmão? Pelo amor de Deus, hein, velho? Como é que me dá umas brechas com uns times pequenos desse, cara, pra depois ficar ouvindo essas merdeiraças, ô Said? Não tem nem que dar papo e outra, né? A transferência ela foi 2,5 milhões de euros. O valor total da transferência. Isso dá uns 15 milhões de reais. O Corinthians já pagou, não é que o Corinthians não pagou nada. Tem clube aí, por exemplo, eu não sei quem foi, não sei se foi aqui que eu ouvi, daqui no podcast Mão, que o Thiago Maia, que o Inter não tinha pagado nada pro Flamengo. Não sei se foi o Silvinho, eu ouvi em algum lugar aí que o Inter também não tinha pagado nada pro Flamengo do Thiago Maia e ninguém falava nada, né? Quando é o Mateuzinho, atrasa e tal. A mesma coisa do Ranielli, o Corinthians pagou já uma parte do valor. Quanto é que tá pendente? Eram 4 parcelas, deve estar a mais recente pendente. Então, assim, não é o fim do mundo. Porque você vê o cara dando entrevista, parece que o Corinthians foi lá e roubou o CT dos caras. É isso que parece, roubou o estádio lá, a Arena Pantanal lá. Não, pô, é um atraso de um pagamento. Então, assim, é muito estardalhaço que o Corinthians está dando muita abertura para esses caras falar também. E uma das maiores tretas do momento, essa daqui é a matéria que todo mundo já viu, mas eu tô trazendo ela só para fazer aquela ponte, para trazer o Said. Eu quero saber a opinião do Said. Flamengo recusa a garantia do Corinthians e cobra multa para Hugo Souza jogar a Copa do Brasil. O rubro-negro pede outro fiador ao Timão para avançar em negociação da venda do goleiro e informa que pagamento de taxa está previsto até término de contrato de empréstimo. No final das contas, para resumir a ópera toda, o Flamengo assinou um contrato. Ele, no momento que você assina o contrato, Said, me corrija se eu estiver equivocado. Quero fumar, mas vocês não me pagam. Foi boa. Mas aí você pede pros amigos fortalecer, pô. Você não precisa de dinheiro se você tiver bons contatos ou Rastafla. Se você ficar aqui na disciplina, você é muito bem-vindo, cara. Você é muito bem-vindo, tá bom? Agora, Said, vamos lá. Quando os caras assinam um contrato, falando assim, olha, eu vou vender esse jogador, você a partir do dia 10 de outubro, você me comunica, você me formaliza a vontade de contar com esse jogador de maneira definitiva, e aqui no contrato já consta, será parcelado em 4 vezes. Parcelas janeiro e junho de 25, janeiro e junho de 26. 4 parcelas iguais de 200 mil euros. Tava tudo certo.
O Corinthians não tá pedindo para mudar o curso das coisas depois do combinado. O Corinthians não quer mudar as regras do campeonato, ou no caso, as regras, o contrato. Já estava acordado, assinado por ambas as partes. Agora, o Flamengo não está aceitando o fiador. Flamengo, ó, ele não está aceitando o fiador. Qual que é o fiador no caso? Qual que é o fiador do caso? É a empresa chamada Brax. O que tem a ver isso daí, Samuca? O que tem a ver, Samuca? Eles estão alegando que não aceita a Brax como fiadora, porque a Brax foi a mesma fiadora da compra do Mateuzinho, lateral que foi comprado do Corinthians pelo Flamengo por mais de 20 milhões. O Corinthians atrasou alguma das parcelas. E isso a gente faz questão de falar pros corintianos e pros antes, que a gente acha um absurdo o Corinthians estar comprando e atrasando, sim. A gente fica pilhado, zoa esse negócio do calote, que os caras zoam nós, a gente rebate, mas a gente acha errado. Porém, entretanto, todavia, senhor Said, quem é a Brax? É uma empresa totalmente desconhecida do Flamengo? É uma empresa que o Flamengo nunca ouviu falar? É uma empresa que não tem a credibilidade? É tipo uma Taunza da vida? Ou é simplesmente a mesma empresa que o senhor Flamengo aprovou um contrato de 330 milhões de reais a partir do ano que vem? A fiadora que o Corinthians está colocando no contrato para pagar Hugo Souza é a mesma empresa que a partir de janeiro do ano que vem pagará 330 milhões de reais para o senhor Flamengo. Ou seja, juntando os pontos, senhor Said, me leva a crer que os caras querem tumultuar o ambiente do Corinthians ainda mais, arrancar mais R$500 milhão do Corinthians e caçar uma possibilidade remota de o Corinthians não conseguir arcar com a multa e, a partir desse momento, os caras vão cobrar a multa, o Corinthians, se não conseguir arcar com a multa de colocar o jogador para jogo nesse domingo, melar a opção de compra do Corinthians. Faz sentido? Não faz sentido? O que você acha de toda essa situação? Tá, vamos lá. Tem vários pontos importantes que a gente deve falar nesse contexto aí do Hugo Souza. Primeiro, o Corinthians está 100% seguro. Então, o torcedor corintiano que está com medo de acontecer, mas e se vier uma proposta de fora? E se o Flamengo convencer o Hugo a ficar? E se o Corinthians, em contrato, isso está em contrato, não é conjecturação, está em contrato. O Corinthians, ele precisava formalizar ao Flamengo a intenção de compra. Intenção de compra nada mais é do que você já assinar ali, comprou. Não assinar literalmente, mas dizer, o Hugo vai ser... Eu sempre faço uma analogia, eu fiz outro dia com o Jacir ali no canal, é igual você tem um carro, você me empresta o carro, início do ano você fala, Said, meio do ano, você fala, Said, pode andar com o meu carro aí? Você me paga só um valorzinho aqui do IPVA e tal, e anda com o carro, se você gostar, você só me fala, Samuca, eu vou comprar o carro no final do ano, que aí tá tudo certo, você começa a pagar só ano que vem, certo, combinou. Andei com o seu carro, gostei do carro, falei, Samuca, vou ficar com o carro. Beleza, a partir de janeiro você me paga. É exatamente isso que aconteceu. Então o Hugo não tem mais como ir para o Flamengo. O Hugo é jogador do Corinthians. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a multa de 500 mil. Essa multa de 500 mil, se o Corinthians, obviamente, não comprar o Hugo antes do jogo, ele vai ter que pagar a multa de 500 mil. Isso não é uma informação, mas é a análise que a gente faz do caso. Por quê? Porque o Hugo ainda é emprestado ao Corinthians. O que está em contrato? Enquanto o Hugo for emprestado ao Corinthians, toda vez que o Corinthians enfrentar o Flamengo, 500 mil reais de multa. Ponto. A partir do momento que o Hugo for definitivo do Corinthians, não precisa mais pagar a multa. O Hugo só vai ser definitivo no Corinthians quando o Corinthians fizer o primeiro pagamento. Quando que o Corinthians vai fazer o primeiro pagamento? Aí não. Segundo o contrato, o Corinthians, a partir do momento que manifestou que quer contratá-lo, já tá certo. O pagamento é que nem um carro. Você comprou um carro na agência, mas tá parcelado lá, o carro não vai ser só a partir do dia 30 que você vai pagar a primeira parcela. Certo. Teoricamente,
Já tá certo. O problema é que agora os caras querem mudar no meio do caminho, não é isso? O que acontece, Samuca? A documentação, o Flamengo tem que passar essa documentação pro Corinthians, como qualquer registro de jogador. Ele só vai passar essa documentação quando o Corinthians fizer o primeiro pagamento. Por mais que o Hugo já seja jogador do Corinthians, o contrato definitivo ele só vai ser formatado ano que vem. Até o final do ano vai se manter o contrato de empréstimo, mesmo o Corinthians tendo adquirido ali, na teoria, o Hugo. Então, é esse o argumento que eles estão utilizando. E aí, qual que foi o acordo ali que fizeram? Se o Flamengo aceitar as garantias, parcela em 4 vezes. Foi isso que eles estão falando, aceitar as garantias. Só que as garantias, elas são colocadas lá na elaboração do contrato. Lá no contrato de empréstimo, não é já agora é definido. Que você vai falar que não aceita, né? Não, já é definida as garantias lá atrás. Só que qual que eu acho? É um achômetro, que foi o acordo que fizeram com o Flamengo lá atrás. O Hugo, a gente não liga mais pro Hugo. Se a gente conseguir aí 1 milhão de euros pelo Hugo, tá excelente. A torcida do Flamengo não aceita o Hugo de volta. Cara, pode ficar com o Hugo, parcela em 4 vezes e tá tudo certo. Paga o empréstimo aqui, 200 mil euros. Aí o Flamengo viu que fez uma análise ruim, e isso é fato. O Flamengo, eu falei ontem no canal, ele ultimamente, ele muito mais acertou do que errou. A não ser técnico, né? Que ele errou vários. Mas contratação, o Flamengo acertou quase todas as contratações que ele traz, são boas contratações. Só que ele errou na do Hugo. Ele errou na análise do Hugo. E aí agora ele tá querendo jogar na conta do Corinthians um erro de análise deles. Tá querendo dizer o quê? Tá jogando pra torcida, é o que o Macedo fala. Total. Ano eleitoral. Ano eleitoral. Daqui a 50 dias tem eleição no Flamengo. A torcida tá puta com essa história do Hugo ser vendido a preço de banana. E eles estão jogando pra torcida, falando, não, mas querendo dizer que o Corinthians pediu parcelamento agora. Não, isso tá em contrato desde lá atrás. Só que a questão da multa aí, é bom falar, é outra coisa, é a parte. O Corinthians vai ter que pagar essa multa. E que pague a multa, cara, vai sair 7 milhões a transferência toda, entendeu? Então, de fato, é politicagem pura. O Flamengo, aí é uma crença minha, eu acho que o Flamengo não quer o Hugo. Porque ouvi dizer que o Flamengo estaria tentando convencer o Hugo. Cara, eu acho muito difícil, porque a própria torcida já tem uma rejeição enorme. O Hugo, cara, ele já tá totalmente familiarizado com o Corinthians, sabe? Pode acontecer, né? Tivemos aí o caso do Carlos Miguel, a gente não pode duvidar de nada. Mas eu acredito que seja muito, muito improvável. Então o ponto é, Samuca, a partir do ano que vem o Hugo vai ser definitivo, mas esse ano ele ainda é emprestado. Isso não significa que o Corinthians corre risco. O Hugo já é do Corinthians, mas o contrato definitivo vai ser elaborado ano que vem e o Flamengo vai ter que liberar a documentação. Então essa ondinha do Flamengo aí é tipo assim, jogando verde, sabe? Não me pagou, não aceitei a garantia, vai dificultar do lado de cá. Como fez o time lá do Félix Torres, o time do México lá com o Félix Torres, como fez o próprio Cuiabá com o Ranielli, como fez o time do Garro. Os caras não liberavam a documentação e o Corinthians precisa disso para formalizar o contrato. Mas, em resumo, o Hugo é do Corinthians, acredito que o Corinthians tem que pagar essa multa de 500 mil e tá tudo certo, 500 mil, é troco para nós.